A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Bem, hoje é o nosso 152º, dia 152 da nossa leitura anual da Bíblia. Só para ficar claro, nosso objetivo é ler toda a Bíblia em um ano. E agora nós estamos aí no capítulo 21 ao capítulo 24 de Jó. Gente, que livro especial, não é verdade? Que livro muito especial. Nesse trecho aqui, a gente vai ver que Jó, capítulo 21, ele vai falar com os amigos dele, vai dizer assim, olha, tenham paciência comigo, me escute, depois que eu terminar, aí vocês falam. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não me queixo de vocês. O meu problema não é com vocês. O meu problema é que eu percebo que o homem mau, ele se diverte. Como é que pode? O homem mau, os ricos, eles são os únicos que chegam à velhice. Parece que nada os ameaça, os seus lares são seguros, os perversos, eles sempre se dão bem. Tomara que recebam o castigo merecido. O que eu percebo aqui, eu acho interessante, é que ele começa dizendo, tenham paciência comigo. A paciência, ela é uma virtude essencial que vai fortalecer o relacionamento entre as pessoas. A paciência, ela permite enfrentar os desafios da vida com sabedoria, né? Então a paciência, ela não é para qualquer um, ela é um fruto do Espírito. Está lá no livro de Gálatas, que ela é um fruto do Espírito, uma manifestação do fruto. Então a paciência a gente precisa ter. Agora, Jó, ele pedia para os homens, para os amigos, falou assim, olha, tenha paciência comigo. Por quê? Porque o assunto que Jó estava falando, de que ele não era pecador, de que ele não era injusto, de que ele não havia pecado para que Deus pudesse imputar sobre a vida dele tanto castigo, essa conversa ela é enfadonha, ela é cansativa. Os amigos estão tentando o tempo todo provar para Jó de que sim, ele está em pecado. E Jó fica tentando provar para os amigos o tempo todo de que não, ele não está em pecado. Então chega uma hora que ninguém tem paciência para ouvir aquilo que já sabe o que o outro vai dizer, não é? Numa discussão geralmente entre marido e mulher, o grande problema da maioria das vezes dos homens é não escutar. Sabe por que ele não quer escutar? Porque ele já sabe o que ela vai dizer, ou pelo menos ele acha que sabe. E aí ele já vai falar logo, não, eu já até sei o que você vai dizer, então não precisa nem falar. Falta de paciência. A paciência, gente, além de ser um fruto do Espírito, ele se manifesta nos momentos de crise, nos momentos em que você quer tomar uma decisão e naquele momento você não pode tomar uma decisão. Por isso que Jó fala assim, olha, tenham paciência comigo, me escute até o final. E aí quando ele vai se justificar, ele vai dizer no capítulo 22, né? No capítulo 21 ele vai falar essas coisas, para que ele tenha paciência, e vai falar que os perversos sempre vencem, e vai dizer que bom mesmo são aqueles que estão longe de Deus, eles têm uma vida regada de muito lucro, de muita bênção. E aí no capítulo 22, vai dizer o seguinte, vai chamar a atenção de Jó e vai apontar. É interessante que esse homem ele vai falar no lugar de Deus, né? Como se Deus precisasse de algum representante. E ele vai dizer o seguinte, Jó, você acha que as suas qualidades sejam honestidades, adoração, respeito, são essas qualidades que vão chamar a atenção de Deus? Ele não. Segundo diz aqui, ele vai vender um conceito de que as pessoas chamam a atenção de Deus pelo pecado. E aliás, ele vai dizer, os seus pecados já são muitos, tem uma lista aqui de pecados. Você ficava com a roupa dos seus patrícios
porque eles não tinham condições de pagar, então você tomava a roupa deles. Isso é maldade. Além disso, Jó, você não dava água para os trabalhadores que estavam cansados, estressados, você deixava eles todos sem água. E além do mais, você roubou e maltratou muitos órfãos. E aí, dentre várias coisas, esse amigo vai dizer o seguinte: volte para o Senhor. Você está longe de Deus, você está muito longe de Deus. No capítulo 24, Jó, ele vai falar o seguinte: eu estou revoltado, mas acredito nos céus. Gente, é muito interessante esse capítulo 23 e o capítulo 24, porque ele vai dizer assim, no capítulo 23, do versículo 9, aonde eu posso encontrar Deus? Jó, ele apela para encontrar-se com Deus. Ele fala: se eu encontrasse Deus, eu iria falar tudo o que eu estou sentindo. Por isso dá a impressão de que Deus não respondia Jó, porque Deus ele tinha um plano, ou porque Deus não queria responder mesmo, né? E aí, Jó, ele tem essa certeza de que ele vai ser achado inocente quando ele puder se colocar no tribunal com o Senhor. Por exemplo, como as provações, como ouro no fogo, ele também é provado da mesma forma, com muita pressão, né? E aí Deus vai fazer como Ele quer fazer, Ele não vai depender da situação de Jó. Por isso Jó reconhece que o decreto de Deus em relação à sua vida não será cumprido, né? Os castigos não serão cumpridos. E aí ele vai encerrar aqui dizendo que os pobres, eles são explorados pelos maus. Ele vai voltar a esse discurso, e há uma injustiça social assim exagerada, né? Zofar vai dizer que Deus ele destrói os maus como a neve que se derrete e se transforma em água, ou como uma árvore caída que se enche de verme. Dessa mesma forma, os maus serão destruídos. Gente, a gente está trabalhando aqui com conceitos de bem e mal, conceitos de plantação e colheita. Os amigos de Jó queriam dizer: Jó, você está colhendo aquilo que você plantou. E Jó, na sua crise, vai dizer: vocês estão errados, porque o meu problema não é o que eu plantei, o meu problema é que Deus permitiu que eu passasse por todas essas coisas, né? E aí Jó, ele vai querer estar diante de Deus em um tribunal, né? O que eu acho interessante aqui, gente, é que tudo aquilo que ele fala tem apontado para Jesus, porque vira e mexe, Jó vai dizer assim: o meu Redentor vive. Ele vai dizer: em algum momento eu vou ser redimido, né? Ele falou isso na sessão anterior, mas ele está o tempo todo confiando não na sua própria justiça, mas na sua honestidade, mas na justiça de algum Redentor. E quem é esse Redentor? Exatamente, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Tá bom? Então, é isso. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.